Bem, continuando, capítulo 1 de Apocalipse, o segundo e terceiro verso diz o seguinte, segundo verso, o qual testificou, isso é João testificando da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. E foi por causa de testemunhar tanto da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que João ficou preso na ilha de Patmos, onde ele vai explicar isso logo à frente. No terceiro verso diz o seguinte, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. O próprio livro de Apocalipse já dá para ele uma categoria de profecia. Portanto, remover a classificação de profecia do livro do Apocalipse é um absurdo, é um ultraje ao próprio livro, né? E não devemos considerar esse livro como outra classificação a não ser um livro profético. Ou seja, ele testifica de eventos futuros, né? E aí é o que está acontecendo. Bem-aventurado ou felizes aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e os que guardam, que obedecem, né? As coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, imediatamente iria começar a acontecer alguns tópicos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com as 7 igrejas, que recebem ali, nos próximos 2 capítulos, recebem ali algumas admoestações, alguns elogios, né? E aí você vê que logo em seguida já começa a acontecer alguns dos eventos e você vê que o próprio livro está se classificando como profecia. Dessa forma, nós entendemos que por receber uma profecia e transmitir essa profecia, João era um profeta. Então, aqui fala algo interessante, bem-aventurado que lê, que ouve, que obedece, testemunhar sobre os livros. O Apocalipse ele contém 7 bem-aventuranças, tá ok? E você vai ver que os 7 fala de algo completo, algo assim que é perfeito, né? Então fala de plenitude. Nesse capítulo 1, verso 3, diz o seguinte, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Capítulo 14, verso 13, diz o seguinte, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, o Espírito, assim diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. No capítulo 16, verso 15, diz o seguinte, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Está falando contra o pecado, né? Porque o pecado suja as suas roupas. Apocalipse 19, verso 9 diz, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Olha, seremos sacerdotes de Deus e de Cristo. E aí diz o seguinte, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 22, verso 7, aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, como também tinha falado no capítulo 1. Né? E no capítulo 22, verso 14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Né? Então aqui nós temos 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Isso, evidentemente, tem um significado muito importante. No verso 4 diz o seguinte, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz, é o cumprimento que ele sempre dá, graça e paz seja convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir. Isso, evidentemente, está falando de eternidade, daquele que está transmitindo a mensagem. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Veja bem, que interessante, né? Se você pegar daqui um pouquinho à frente, no verso 8 do próprio capítulo 1, vai dizer o seguinte, eu sou o Alfa, isso é Jesus dizendo, e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Mas no capítulo 4, verso 8, diz o seguinte, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Irmãos, aqui pode também estar se referindo ao Pai. Mas se você for para Isaías, capítulo 6, verso 1, vai dizer o seguinte, no ano que morreu o rei Uzias, Israel fica sem rei. Aí fala Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
Olha, e ali ele vê os serafins em volta do trono, estavam acima dele, tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é essa expressão que está aqui em Apocalipse, e dizendo, toda a terra está cheia da sua glória. Essa visão de Isaías, ele também está vendo Cristo sentado no trono. Isso nós vamos ver em João, tá? Vai falar sobre isso. Então eu não quero ir além daquilo que está escrito, vou compartilhar com vocês aquilo que a Bíblia fala sobre os 7 espíritos, ok? Sobre os 7 espíritos. 7, como eu já falei, é número de conclusões, perfeições, plenitude, completude, tá certo? Então você vai ver falar dos 7 espíritos aqui em Apocalipse 1:4, fala dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. No 3º capítulo, no verso 1, diz o seguinte, isso diz o que tem os 7 espíritos de Deus, né? E aí, que é Jesus. Ele tem a plenitude do Espírito. Lembra que eu tinha dito no capítulo 1, verso 1, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? No capítulo 4, verso 5, diz o seguinte, que diante do trono ardiam 7 lâmpadas, lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. No capítulo 5, verso 6, diz o seguinte, olhei. Aí ele vai falar, o que ele viu? Um cordeiro, como havendo sido morto. Ou seja, esse cordeiro agora está de pé, ele está vivo, mas é como se ele tivesse sido morto, passado. E tinha 7 pontas, ou 7 chifres, e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Agora, algo que vai conectar muito com isso está em Zacarias 4, do verso 2 ao 10. Eu não vou ler tudo, mas você vai ver lá falando sobre um castiçal todo de ouro, com um vaso de azeite, e no seu topo com as suas 7 lâmpadas, 7 canudos, e ele vai falar sobre isso. E aí você vai falar o seguinte, olha, vai ser perguntado, não sabes o que é isso? Porque ele pergunta, Senhor, o que é isso? Não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, meu Senhor. Então ele diz, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele vai falar, mais à frente vai dizer, esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Lembra que capítulo 5, verso 6, diz também dos 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, né, que são enviados a toda a terra. Então, guarda aí, Zacarias 4, do verso 2 ao 10. No 3º capítulo de João, João 3, verso 34, diz o seguinte, porque aquele que Deus enviou, falando sobre Jesus, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus não recebeu, como nós, porções do Espírito, mas ele recebe o Espírito na sua completude, né? Colossenses capítulo 1, verso 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Cristo, habitasse. Não é uma parte, não é uma porção, mas toda a plenitude habita em Cristo. A plenitude não quer dizer 99,999%, é tudo plenamente. E guarde esse capítulo aí, Isaías 11, verso 2, falando sobre Jesus, está escrito o seguinte, e repousará sobre ele, sobre Jesus. Vamos contar aí. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento e de conselho e de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deu 7, né? Contar assim fica mais fácil. Ou seja, o que eu entendo é que são os 7 atributos do Espírito de Deus. Tá? Eu não entendo que são 7 espíritos separados. Isaías dá a entender que essa completude está falando de faces ou de atributos do Espírito de Deus. Então eu estou apresentando para nós aqui todos os versos bíblicos que falam sobre isso, para que a gente possa refletir. Cuidado, porque existem comentaristas que eles vão além do que está escrito. Então eles dizem que existe a figura da pessoa do Pai, é a pessoa do Filho e de mais 7 Espíritos de Deus, contabilizando assim 9 pessoas da divindade. Então isso aí está indo muito além do que está escrito, e isso eu não posso fazer isso, porque eles configuram cada um dos 7 Espíritos de Deus como uma pessoa distinta, tá ok? E isso não é o que está escrito, pelo contrário, a Bíblia diz
mas sim pelo meu espírito. Então, quando ele fala aqui, ele cita apenas um. Ele fala, meu espírito. Esses são os 7 olhos que percorrem toda a terra. Então, nós vamos passar agora para o capítulo 1, verso 5. Tudo bem?